Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, a apresentadora do Naturalizar Podcast. E a gente já tá em janeiro, voltando agora com Naturalizar, e a gente não pode deixar de falar sobre a saúde mental, que é tão importante, tão necessária, tão falada, mas ainda assim, muita gente sofre com isso. Então, para isso, eu trouxe uma pessoa maravilhosa, eu conheci faz pouco tempo, mas só de ver relatos de pessoas que já passaram pela mentoria dela, eu tinha que trazer aqui no Naturalizar. Oi, Lu, tudo bom com você? Tudo bem, Gabi, obrigada pelo maravilhosa. Tudo bem, obrigada pelo convite. Eu até brinquei, eu fiz uns stories agora e eu falei, gente, eu amo falar, principalmente do que eu gosto, né? Sim. Daquilo que é o meu propósito. Amo as câmeras, então eu amo podcast. Maravilhoso, né? E o legal que eu trouxe... Lógico, eu vejo você no dia a dia, onde eu trabalho, mas o que me chamou a atenção pra te trazer aqui foi porque eu ouvi relatos de duas mentoradas sua e... eu olhei e falei assim, cara, ela não veio falar comigo, eu não precisei, tipo, eu vi uma propaganda sua. Não, eu vi duas pessoas que realmente passaram por um processo que funcionou, e essas duas pessoas vieram contar pra mim algumas coisas da vida pessoal, e elas olharam pra mim e falaram assim, Gabi, funciona. Então, é importante ter essa validação. Eu acho que o boca a boca ainda é a melhor propaganda que você pode ter, né? Exatamente. Agora, no mundo digital, a gente chama de prova social, né? Prova que social, é quando a gente isso. tem pessoas que passaram pelo nosso método, seja lá qual for, né? Em qualquer... Hoje, graças a Deus, a internet proporcionou tantos empreendedores, né? Serem empreendedores, na Sim. verdade. Porque antes era só aquela coisa dos grandes, hoje qualquer um pode empreender por conta Sim. do digital. Então, tá todo mundo ali divulgando, compartilhando, transbordando seu propósito na vida de outras pessoas, porque eu acredito que é pra isso que a gente veio, a gente Sim. tem uma missão. E aí, quando as pessoas têm resultado, cara, é muito importante, é muito especial. E é algo assim, eu não preciso ficar... Ninguém precisa. Quando alguém passa por um resultado, conquista um resultado, você não precisa ficar pedindo pra pessoa falar. Não. Ai, me divulga aí. Ai, fala aí. É natural. A pessoa quer contar aquilo que aconteceu na vida dela. E eu fico muito feliz. E fico muito feliz, não só, né, você tava falando das meninas lá do salão, mas, assim, já passaram dezenas de mulheres pela mentoria e eu fico muito feliz, muito satisfeita. E quando a gente fala de propósito, é muito mais do que dinheiro. Não é simplesmente, tipo, aquilo que elas me pagam que me satisfaz, mas é o resultado. E eu sempre digo que eu sou comprometida com o resultado delas, não com o dinheiro delas, né? Sim. O dinheiro é uma troca de energia, simplesmente. É mais um compromisso pra elas do que pra mim, pra falar a verdade. Sim. Porque quando a gente se compromete com dinheiro, a gente tá se comprometendo com aquilo ali. Então eu quero que ela se compromete com o método, através daquilo que ela tá pagando. Mas eu, com elas, estou comprometida com o resultado. E quando elas alcançam um resultado que também, deixar bem claro, né? Porque é que nem faculdade, né? Porque você vai fazer uma faculdade, você tem resultado de sucesso e que você vai ser milionária na vida. Exatamente. Então, precisa muito mais, depende delas, então o mérito também é todo delas. Eu só sou uma ponte. Se a gente for falar dessa questão do meu método, eu não faço nada. Eu só sou uma ponte. Quem faz, eu creio que é Deus, porque é Ele que é a base de tudo que eu faço, e é elas que se movimentam. Então, eu só construo uma ponte para que elas possam atravessar. Então, assim, graças a Deus, a glória é dele, mas o mérito é delas também. Eu praticamente não sou nada aí no meio desse processo. Você tá transbordando na vida das pessoas e quem recebe com certeza tá, pelo menos as que eu conhecia, tá aproveitando muito esse transbordo. É verdade. Luíse, você começou nessa jornada de uma forma ruim, porque você passou, acho que por um período muito complicado, né? A gente entra no seu Instagram e a gente já vê logo de início, ex-ansiosa. Eu gostei muito, cara, né? todo mundo fala desse ex-ansiosa. Foi uma sacada muito doida, porque do nada eu falei... a gente brinca falando, na igreja é lugar de ex, né? Ex-tudo, né? E aí eu brinquei, eu falei, caraca, tipo, eu só não vi ninguém falar ex-ansiosa, até porque pela ciência não existe cura da ansiedade, mas depois eu posso explicar isso daí, porque às vezes Sim. é mal interpretado pelas pessoas, e as pessoas acham que é uma coisa, um transtorno que eu tenho é incurável, não é. Uhum. É porque isso é mal interpretado ou mal explicado. Sim. Mas sim, eu sou ex-ansiosa, falei, pô, vou colocar isso, e é engraçado como isso chama atenção. Chama Eu muita posso mudar atenção. tudo na minha bio, mas não Menos posso mudar isso. o ex-ansiosa. Logo que esse ex-ansiosa vem acompanhado de uma borboleta, eu acho que tem o significado de transformação. Total. A gente vai falar um pouquinho disso. E você venceu 12 anos de síndrome do pânico, sem remédio, sem terapia. Exato. Você é mentora de mulheres transformadas através da mente renovada. Exato. E aí você usa como base Romanos 12:2. Yes. Então, antes de tudo isso, vamos começar
a falar quem é a Louise. Essa pergunta é boa, porque é engraçado, se alguém vai numa entrevista de trabalho e fala, quem é você? Eu poderia responder pra você, eu sou mentora de mulheres, mas eu não sou mentora de mulheres, isso é uma função, não é minha identidade. Você está. Exatamente. Então, a maioria das coisas que as pessoas acreditam ser, ou é posse de, ou é porque está na função de, e nada disso é a nossa essência. Essa pergunta, ela é a chave de todo ser humano. Você poderia começar com a melhor pergunta. Então, assim, quem é a Louise? Eu sou a criação de Deus. Eu sou filha amada do Senhor. Então, é isso que eu acredito. A criação é a nossa essência. Nós somos a criatura, a melhor, aliás, a mais incrível criação do Criador. Isso é quem eu sou. O Senhor fala que eu sou a imagem e semelhança dele. Isso é quem eu sou. Essa é a minha essência. Eu sou filha, eu sou imagem e semelhança. Isso é quem eu sou. Mas eu também sou mãe aqui num plano terrestre. Então eu sou mãe, porque eu não estou mãe. Eu Você sou mãe. é. Eu acredito que isso faz parte da minha essência, daquilo que Deus me fez, que me criou para ser. Então, sim, na questão de mãe, esposa, sim, porque eu me tornei uma só carne com meu esposo. Então a gente se torna, entra nessa questão da identidade. Então eu sou mãe, eu sou esposa, sou mãe da Valentina, do Henrico. Acredito que inclusive, quando desde pequenininha, eu sempre falei que meu sonho, nasci para ser mãe. Então é algo que pulsava na minha essência, na minha identidade. Mas acima de tudo e todas as coisas, eu sou a melhor e maior criação, assim como você também é, assim como cada um de nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Isso é quem eu sou. Agora, falando um pouquinho, me apresentando talvez das minhas funções, do que eu tenho feito e do meu propósito, porque o propósito segue a identidade. Ninguém consegue entender a sua missão se você primeiro não entende qual é a sua identidade. Se a gente olhar se a gente for olhar nessa questão do desenvolvimento humano, a gente vê muito aquele triângulo, onde Sim. fala, né, que ali existe na base as crenças de identidade, depois de capacidade e merecimento. Basicamente é isso. Eu entendo quem eu sou para entender aquilo que eu sou capaz de fazer. E então, sobre aquilo que eu mereço ter, né? Então é isso. Eu entendendo a minha essência, eu entendo o meu propósito. E hoje eu compreendi, através da minha dor, que nem você falou no início, né? Não foi fácil, mas entendi que através da minha dor eu tinha uma missão e um propósito na Terra. Que era alcançar, né? Impactar mulheres. Hoje eu sou uma mulher curada para curar. E hoje, então, eu mentoro através da mentoria, que é a minha função. Estou mentora de mulheres para transformar a vida delas, assim como Deus transformou e me curou. Eu sei que eu carrego essa mensagem de cura e liberdade para que outras mulheres possam viver também essa liberdade, né? Possam sair dessa prisão. Eu chamo de prisão, é uma prisão emocional. Sim. Um transtorno de ansiedade, ou seja lá qual for, depressão, enfim. É que eu tô aqui, né, na autoridade de falar de ansiedade porque eu passei por isso. Então, é uma prisão emocional e muitas acham que é uma guerra vencida, mas não é. É só o que distancia é o conhecimento. Dessa mulher, né? Essa mulher, até a cura dela, a liberdade dela, só o que tá distanciando é o conhecimento. Eu acredito que eu sou uma mulher que carrega isso, tenho propriedade, autoridade, esse é o meu propósito, e é isso hoje que eu desempenho na vida, né, de mulheres. É a minha contribuição social, acredito que é isso. E é uma contribuição muito forte, porque a ansiedade ela está super em alta. Exato. Eu acho que eu nunca vi, assim, um surto. Um surto. Porque, assim, a gente vê N doenças, só que quando a gente fala de doença física, ela é mais respeitada. Sim. Ela é mais entendida, mais compreendida. Isso. Só que quando você fala de uma doença mental, a gente ouve, É frescura. Então, quantas vezes a gente não ouviu isso e a gente tá com essa falta química no cérebro, com várias reações químicas que não fazem parte do nosso normal. Uhum. Então, é sim uma doença que precisa ser tratada e até chegar no nível de ser curada. Sim. Eu acredito sim que a ansiedade tem cura, porque não é possível você viver nesse Você transtorno. nasceu com isso? Eu não nasci com isso. Quem não nasceu com isso não tem que morrer nem por causa disso, nem por isso. Então, Sim. tem cura sim. Então, é uma doença que só vem aumentando o nível de morte também. Então, se a gente pegar outras doenças, igual a gente teve uma pandemia que teve um índice de morte extremamente alto, só que era compreensível porque todo mundo tava vendo efeitos e tudo mais, todo mundo tava. Agora, e a ansiedade? Se a gente for parar pra analisar o nível de morte que isso traz. Com e certeza. o pior, de pessoas que tiram a própria vida. Exatamente. Então, já passaram aqui N pessoas. A gente teve um relato de uma mãe de um suicida aqui no nosso canal também.
Inclusive, a gente falou sobre isso no Setembro Amarelo do ano retrasado e fazia só 6 meses que ele tinha tirado a vida. E era um adolescente de 14 anos. Então, assim, é uma doença muito séria, muito grave, que precisa ser falada e ser tratada. Sim. E respeitada, compreendida como as outras são. Você passou por 12 anos de síndrome do pânico e foi curada, mas no começo, você reconhecia que estava com síndrome do pânico? Você entendia o que era ansiedade? Nossa, nem se falava sobre isso. Ninguém nem entendia o que era isso. Isso aí eu passei 12 anos, né? Tive durante 12 anos, mas isso foi há 20 anos. Então, imagina, há 20 anos, hoje eu tenho 36. Eu desencadeei a primeira crise com 16 anos. 20 anos atrás, não tinha nem internet. Assim, tinha internet, mas não era como é hoje, né? Como, assim, isso aí faz parte da nossa vida. Não tinha... O Instagram, se eu não me engano, acho que nem tinha Instagram, era só Facebook. Não, era... Então, assim, não tinha essa... Porque hoje, por conta do Instagram e depois por conta da pandemia, alavancou muito essa questão de a gente ter um conteúdo muito, assim, abrangente, muito vasto na internet. As pessoas profissionais foram pro digital ali, começaram a criar conteúdo de valor. Então, hoje, isso é natural. Qualquer coisa que a gente queira aprender tá de graça e tá na internet acessível. Mas naquela época não era dessa forma. O máximo ali que a gente tinha era a rede de busca Google, né? Ia lá pesquisar, tipo, o que é síndrome do pânico. E tinha ali algumas coisas, mas assim, tudo muito científico, enfim, não tinha uma abrangência como se tem hoje, uma compreensão muito mais abrangente, muito mais complexa do que tem hoje. Então, quando eu tinha 16 anos, ainda era uma adolescente, tava passando por todas aquelas mudanças, enfim, tava para entrar na faculdade, sair do colégio. Então, não entendia, não se entendia, aliás, nem os médicos. Eu tive a primeira crise de pânico, foi quando desencadeou, foi minha primeira crise de ansiedade. Eu nem imaginava o que era isso, nem sabia o que era um transtorno de ansiedade, não se falava muito nem sobre ansiedade. Acho que era mais conhecida até então a depressão, né? Depressão, mas a ansiedade, transtorno de ansiedade, nem se falava sobre isso. Quem dirá síndrome do pânico, não se dava nome, né? Então eu não sabia o que estava acontecendo. Tanto que quando eu desencadeei a primeira crise, naquele momento eu achei que estava morrendo. Porque essa é uma das principais sensações. O que você sentiu? Eu tava em casa. E eu comecei a sentir as sensações. Sensação. Por que sensação? Porque nada daquilo de fato é real, aquilo que o nosso cérebro acredita. O problema é que a emoção gera realidade. Então, o que a gente tá sentindo, a gente acha que é verdade. Uhum. É isso que acontece, por exemplo, com o esquizofrênico, né? Ele acredita sim que está sendo perseguido por alguém, por exemplo. Então, pra ele, aquela emoção é verdadeira. Não adianta você falar, não, ele acredita naquilo. Quem tá tendo uma crise de pânico tá tendo a sensação de morte iminente. Tá sentindo ali a boca secando, o coração palpitando, a falta de ar, é aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, que você vai enlouquecer ou que você vai morrer. Então não adianta olhar pra pessoa e falar, calma, respira. Não existe isso, porque é uma liberação neuroquímica, há uma liberação química do cérebro no corpo. Pra entender melhor como é que lembra que eu te falei no começo, né? Sim. E a gente pode explicar a ansiedade nas 3 esferas, no corpo, na alma e no espírito. Então, o que estava acontecendo ali naquele momento e que eu não entendia, era uma liberação química, ou seja, no corpo. A ansiedade estava acontecendo no meu corpo. E como que acontece isso? Basicamente é o seguinte, primeiro vem a questão da mente. Eu vi perigo onde não tinha perigo. E aí o meu cérebro interpretou, existe uma região cerebral que é a amígdala, ela é responsável por gerenciar as emoções, né? Parte, né, é uma parte do cérebro que também é responsável por isso. Então, o que aconteceu? Ela ali entendeu. Imagina que a amígdala é como se fosse um alarme de uma loja. Sabe quando dispara quando alguém tá roubando? Mais ou menos isso. Só que ninguém tava roubando nada. Então, aquele alarme, às vezes, não acontece com você quando dispara. Às vezes você sai e pi. Às vezes é por causa do celular, por causa de um guarda-chuva que você tá na bolsa, alguma coisa assim. Ou naquelas portas de banco, né? Que trava. E aí você tem que ir tirando chave, a moeda. E você não tem uma arma dentro. Você não tem uma arma, exatamente. Basicamente, a mesma coisa que acontece no nosso cérebro. É como se aquela amígdala, aquela região, fosse um detector de metal, né? Uma porta ali, ou algum alarme que vai soar quando tem ali uma iminência de perigo. Acontece que essa interpretação de perigo, ela pode ser real ou pode ser imaginária. A grande questão que tudo isso depois eu fui aprender, porque eu não sabia de nada disso, mas o cérebro, olha que louco. E do mesmo jeito que você pode interpretar agora, do jeito que eu vou falar, como algo ruim, se depois você entendeu como isso é uma arma poderosa para você construir uma vida extraordinária, você vê que tudo é maravilhoso, é somente a gente entender e usar do nosso cérebro para algo positivo.
Sim. Então, como eu não entendia, não sabia, acabava que ele me dominava ao invés de ser o contrário. O que acontece é que o cérebro ele não identifica o que é real do que é imaginário. Olha que louco. Ele não entende. Porque o cérebro, basicamente, ele interpreta tudo com imagens. Se eu falar pra você agora, Gabi, não pensa num bolo de chocolate escorrendo aquela calda de chocolate com morangos em cima, você imaginou. Não tem como. Eu falei pra você não imaginar, mas você imaginou. Sim. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele identifica, ele imagina tudo que a gente constrói, tudo que a gente ouve, a gente vê, enfim. Tudo é constituído através de imagens. E os nossos pensamentos é a mesma coisa. Então, assim, é o que eu disse. Tudo a gente interpreta como imagem. Se eu estiver vendo com os meus olhos carnais, os meus olhos aqui, tô vendo aqui agora o nosso estúdio, câmeras, luz e tudo mais. Mas se eu fechar os meus olhos e imaginar, lembrar tudo do que tem aqui, eu tô vendo também. E o meu cérebro identifica. Ele tá vendo. As imagens estão ali sendo reproduzidas aqui no nosso cérebro. E acontece que, sendo real ou sendo imaginário, a gente tá vendo. E o cérebro não sabe identificar se é real ou se é imaginação. Ele só vê imagem. Então, basicamente, o que acontece? Quando o meu cérebro, quando eu comecei a imaginar algo que poderia ser um perigo, um risco pra mim, uma questão ali que eu não queria viver, meu Deus do céu, e agora? Ai, meu Deus, e se... O meu cérebro, ele criou uma situação, ele visualizou aquilo e ele não entendeu que era só uma imaginação, ele entendeu que era real. Meu Deus, isso aqui vai acontecer. E agora? Foi a hora que a amígdala, aquela região fez... Tipo, perigo! Soou o alarme. Soou o alarme. E não era real, era só uma imaginação. Eu só imaginei uma situação. Não era real, nem estava acontecendo. Eu imaginei uma situação de futuro ainda. Uma catástrofe na minha vida acontecendo. E aí foi quando houve aquela descarga química. Essa região cerebral, ela é responsável por liberar neurotransmissores como adrenalina, noradrenalina, o cortisol, que é o neurotransmissor, é um hormônio do estresse. E é pra que isso? Ele libera esses neurotransmissores pra enviar uma mensagem. Por isso que é neurotransmissor. Ele transmite uma mensagem, né, pro nosso sistema nervoso autônomo. E aí, olha que louco. Autônomo, ou seja, ele funciona independente da nossa vontade, sozinho. Sim. E lá dentro do nosso sistema nervoso autônomo, existem 2 outros sistemas, que é o simpático e o parasimpático. Ele ativa o sistema simpático e é ele responsável por armar uma resposta de luta e fuga. Isso é ansiedade, dizendo neurologicamente, né? É essa parte química, a parte corpo, matéria, né? Isso é ansiedade. Então, meu corpo, ele se preparou para dar uma resposta de luta ou fuga. O que é luta ou fuga? Poxa, se eu tenho uma situação de perigo, o que eu preciso? É algo natural. Essa vamos dizer assim, exatamente, esse é o medo fisiológico. Eu preciso me defender ou fugir dessa situação. É como se, na realidade, fosse, poxa, tem um leão, ou tem um bandido, né? Um ladrão aqui diante de mim com uma arma apontada pra minha cabeça. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou lutar ou eu vou fugir? Então, o nosso corpo, ele recebe toda essa descarga e a gente começa a sentir essas sensações, porque isso vai nos vai nos levar a dar uma resposta para proteger a nossa vida. Isso é o medo patológico. Só que quando ele não é real, como aconteceu comigo e como acontece com as pessoas que sofrem de ansiedade, não é real. Você não está diante de uma situação real de perigo que vai ali afligir a sua vida. Não é real. Então, acontece que você está, por exemplo, eu estava na sala da minha casa, sentada no sofá da minha casa, da minha sala. E aquilo começou a acontecer. Eu não estava num momento de risco. Não estava acontecendo nada real. Então, aquilo ali me fez entrar em desespero. O que tá acontecendo comigo? Ai, meu Deus. E meu corpo recebendo toda aquela química e eu sentindo a minha mão dormente e aí começou a formigar, a minha boca começou a adormecer, a minha língua começou a formigar, meu coração começou a palpitar, eu comecei a entrar em pânico e aí eu fiquei branca, pálida, aí eu comecei a ter suador, que começa a dar sudorese e tudo isso é sensação por causa da reação química. E eu falei, vou morrer. E aí entrei em desespero achando que eu ia morrer. Essa foi a primeira crise. E eu nem entendi, eu nem sabia o que era isso. Você consegue hoje, lógico que na época não tem nem como, mas hoje, olhando para essa primeira crise, você consegue identificar algum... hoje a gente chama de... Gatilho. Você consegue identificar algum gatilho? Sei exatamente o que aconteceu.
Na verdade, o que acontece? Eu falei isso num outro podcast. Antigamente, era muito comum, tô dizendo que é generalizar, enfim, todos os padrões de criação, mas era muito comum naquele tempo em que nós... Você tem quantos anos, Gabi? Eu tenho 22. 22, eu tenho alguns anos a mais, né? 36. Mas era muito comum, na época em que eu era muito nova, os nossos pais naquela época serem um pouco mais, assim, severos, até Rígidos, mesmo porque rígidos. Pode ser pela questão da criação, né? E também porque, como eu te falei, as coisas foram evoluindo. A gente tá agora numa era de uma informação onde a gente, tipo assim, a gente cresceu, foi disruptível, né? A gente mudar a nossa mentalidade, a gente aprender coisas novas. O que a gente não sabia, hoje a gente sabe sobre criação de filhos, sobre inteligência emocional, espiritual. Isso não se falava naquela época. Então, eu não tô aqui pra colocar culpa em ninguém, até porque eu não julguei, coloquei culpa, odiei, tive raiva, enfim... durante o processo. Hoje ressignificado, né? Com certeza, essa é a palavra. Eu ressignifiquei tudo isso e muito pelo contrário. Hoje eu agradeço aquelas pessoas que fazem parte da minha vida. Então, assim, hoje eu consigo entender que eu tive uma criação em que meu pai e minha mãe me amavam muito, muito, muito. Não tenho dúvida disso. Mas a forma, o padrão, né, que eles tinham de criação, que eles trouxeram pra dentro, né, da nossa família ali de casa, foi algo que eles também tiveram. Eles aprenderam aquilo e reproduziram aquilo, porque é assim que funciona o ser humano. Né? E a gente precisa entender exatamente isso pra gente mudar e quebrar padrões e a gente fazer diferente. Mas enfim, então eu acredito muito que meu pai e minha mãe, eles trouxeram padrões e ali tava, né, até por falta de conhecimento, tava reproduzindo. Então meu pai era ainda, né, um cara extremamente assim, autoritário. Meu pai tem bigode. Então, cara que tem uma pessoa, um homem que tem bigode, já é, tipo assim, já olha, já tá até medo, né? Então, assim, meu pai veio dessa criação, acho que mais, assim, né? Tipo, sabe, baseada no medo. Sim. Então, ele não tinha muito aquele tato, aquele feeling de sentar, explicar, conversar, enfim. Uma frase que tinha muito é: quem tem medo tem respeito. Exatamente. E não é assim que funciona. Esse era o padrão, né, de pensamento. Ainda é muito, né? O padrão de pensamento do meu pai. Então, o que acontece? Ele me criou na base do medo. Ainda mais a primeira filha, a primeira menina. Aquela coisa muito, né? Tipo assim, minha filha, não quero que dê errado, não quero que... Enfim, também, né? Isso. E por causa disso, ele teve aquela coisa de sempre... Ter muita poda e sempre ameaça, sabe? A base de ameaça mesmo. Sim. Se fizer isso, você vai... Então, quando eu comecei a entrar na fase ali da adolescência, dos meus 16 anos, que eu comecei a namorar e tudo mais, imagina como é que foi. Meu Deus do céu, não foram recomendações, foram ameaças. Então, se você engravidar... Ele fez aquele, meu Deus, montou aquele cenário que ia me deserdar, que eu ia ser não sei o quê, a vergonha da família, e que a culpa seria da minha mãe. Então, aquela coisa até mesmo muito machista, aquele pensamento, né, de que, enfim. Bom, aí o que acontece foi que naquele momento em que eu desencadeei a crise, eu tava me sentindo mal, tava meio enjoada, tava me sentindo meio tonta. E olha que louco, eu era virgem nessa época. Você vê como eu tô falando, como o cérebro ele acredita na história que a gente conta pra ele. E naquele momento, eu ali como jovem, né, tipo ali adolescente, eu não vou falar que eu também não fazia nada, né, que eu era, meu Deus, o céu íntegro ali, né? Não. Fazia ali, fazia umas coisinhas ali, né, de namorico e tudo mais, mas eu era virgem. Só que pelo fato de eu estar enjoada e estar com tontura e tudo mais, eu, na minha cabeça, vi, meu Deus, será que eu tô grávida? Será que eu fiz alguma coisa? Eu fiquei na dúvida se eu tinha feito alguma coisa. Meu Deus, será que eu fiz alguma coisa que existe a possibilidade de eu estar grávida? Por tanto medo que eu tinha. Era tanto medo que eu tinha, tipo, de acontecer alguma coisa, de uma gravidez na adolescência, que isso daí ficou plantado. E naquela hora eu falei, só de eu ter imaginado por um milésimo de segundo que eu poderia estar grávida, eu criei um cenário catastrófico na minha mente. Meu pai vai me matar. Acho que esse é o problema, né? A gente imagina a reação do outro. Exatamente. Então eu falei, acabei com a minha vida, acabei com a minha família. Meu pai vai culpar minha mãe por causa disso, que é minha mãe que talvez não olhou, que não vigiou, que não sei o quê. Meu Deus, que eu não deveria ter feito isso. Ele vai me deserdar, ele vai me matar, ele vai matar meu namorado. E aí, aquele cenário desesperador. E aí, puf, foi quando me deu a primeira crise. Só que, Gabi, sabe o que é interessante?
pode ser que, né, você fale assim, poxa, mas, nossa, isso foi capaz de desencadear uma síndrome do pânico? É que cada um tem um histórico, né? Tem uns que vão desencadear, às vezes, porque passam por uma turbulência dentro do avião. São situações que ali a pessoa interpreta como ameaça de vida, como risco para a vida dela. Então, o que acontece? Eu tinha esse histórico de, né, que meu pai foi ali colocando tijolinhos atrás de tijolinho, construindo esse medo, né? E não, como você falou, não era respeito, não era... Ele, talvez, como ele não tinha esse tato de... Acho que é um discernimento, né? Discernimento, é essa a palavra. Né? De entender que ele precisava me educar para que eu não fizesse as coisas erradas, porque ele educou, porque ele colocou na minha cabeça consciência, entendimento sobre as coisas. Ele construiu ali ameaça em cima de ameaça. Então, eu vivia com base, eu já estava basicamente ali com o meu estado de alerta, eu já tinha a minha região ali cerebral, minha porta de detector de metal já acionada, ela era muito acionada em relação a isso. Então, quando eu imaginei, tipo, só foi um estopim, foi tipo aquela gotinha que transbordou o copo, entende? Eu até brinco, minha irmã também é menina, né? Então, eu e minha irmã. Minha irmã também passou por isso. Então, eram duas meninas que meu pai quis proteger-nos. E hoje eu entendo porque eu ressignifiquei isso. Sim. Eu hoje, né, depois de estudar muito, depois que eu me tornei mãe, depois que eu amadureci, eu entendi que tudo que meu pai fez, eu nunca duvidei do amor dele por mim. Mas o problema é que hoje eu não entendia antes, mas hoje eu entendo que tudo que ele fez foi por amor. Foi por querer proteger demais, foi por querer, tipo assim, evitar as coisas ruins, que ele sabia que era ruim, que não ia ser bom pra mim, mas ele fez do jeito errado, entende? Sim. Então, essa coisa do amor é muito complicado, por isso que eu falo, gente, estudem criação de filhos, estudem sobre saúde emocional, como, sabe, a gente criar filhos saudáveis, treinar filhos saudáveis, porque a forma como a gente acha que tá fazendo, mas eu tô fazendo por amor, só que existem formas certas, existem formas erradas, e quando acontece isso, como aconteceu, por exemplo, dentro da minha casa, era amor demais, mas a maneira como amou demais foi que me levou a isso. Mas aí agora eu pra concluir, porque eu sei que eu falo pra caramba, era uma pergunta e eu já, né? Mas eu vou concluir aqui pra você e vou te dizer uma coisa. Quando você falou dessa palavra ressignificar, eu consegui entender que eu precisava nascer nessa família, com meu pai, com a minha mãe toda agitada, acelerada. Minha mãe deve ter sido aquela que me deixou acelerada e meu pai foi aquela que acendeu foguinho, entendeu? Porque eu sou muito parecida com a minha mãe. Então, assim, não existe, tipo, gente, nossa, acaso, acontecimentos. Não. Eu não acredito nisso, eu acredito realmente em propósito. Então, se eu nascer nessa família, com essa mãe que eu tenho, sou muito parecida com o temperamento dela, já sou agitada, não sei o quê. E o pai que eu tenho, que teve a criação que teve, que foi aquele que entendeu que tinha que ser assim, que tinha que me criar, enfim. Eu não acho que foi tudo um acaso. Eu acho que foi um propósito, porque eu precisava, essa coisa da síndrome do pânico. Antes eu só me perguntava e questionava, por que, Deus? Por quê? Por quê? Por que eu? Meu Deus, eu não sou uma pessoa má. Porque esses questionamentos que a gente faz quando tá passando muitas vezes pela diversidade, né? Por que eu não fiz nada pra merecer isso? E entra no vitimismo. Hoje eu consigo entender, putz, que privilégio ter passado por isso. É claro que na hora a gente nunca vai pensar desse jeito. De jeito você nenhum. tá no perrengue, você tá no deserto, você tá ali quase morrendo, você tá asfixiada com os seus problemas, você não vai falar, nossa, que privilégio tá passando por esse vale, por esse deserto. Que delícia! Que delícia! Mas assim, quando a gente atravessa, a gente entende quantas dádivas esse deserto produziu. E hoje eu só sou uma mulher com a fé que eu tenho, uma fé, tipo, de mover montanhas, de hoje orar pela minha filha e ela, tipo, acordar no outro dia com o milagre dela ali, de hoje, tipo, acreditar nos meus sonhos e, tipo, não me desesperar pelas minhas situações. Às vezes, mas esse sonho é grande demais. Se olhar pra minha realidade hoje, eu não posso... Imagina, é impossível. Cara, não é impossível. Pra mim não existe impossibilidade, mas eu sei que hoje eu tenho essa fé. Eu sei que hoje eu vou construir coisas grandiosas. Eu sei que hoje a minha história cura mulheres. Tudo isso tem acontecido hoje por causa dos 12 anos, né, de deserto em que eu passei. Então, produziu dádivas. Se a gente entende, a gente cria essa mentalidade de que a cruz nos trouxe a salvação. Não foi fácil Jesus carregar a cruz. Sim. Só que ele precisou carregar a cruz, ele precisou morrer a morte de cruz para nos dar a salvação. Então, depois do sofrimento, depois da dor, por isso que a borboleta, né, se transforma a lagarta em borboleta, depois de passar pelo casulo, que é fechado, que é escuro, que é apertado, que é perrengue, que é doloroso, que, enfim, não é fácil estar dentro do casulo, mas depois você vira uma linda borboleta, você vai conseguir alçar voos altos. Então, sim, o deserto, a dor, o sofrimento, ele produz
dádivas. Que, tipo, quem não passar por isso Não sabe, nunca não vai tem ter como. uma história, sabe assim, tipo, é extraordinária. Nunca vai produzir coisas grandes na vida. É isso que eu acredito. E foi dessa forma como eu ressignifiquei. Então, eu não culpo meu pai. Graças a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe. Porque se não fosse eles, eu não teria a minha história, entende? Então, Sim. graças a Deus, foi do jeito que tinha que ser. E hoje eu amo, já liberei perdão, porque que eu falei na época, eu falava, é culpa dele! Ai, eu odeio! Então, já liberei perdão, já pedi perdão, já entendi, já ressignifiquei. Hoje eu amo demais e honro a vida dos meus pais e quero honrar muito mais. Porque eles fizeram parte, eles foram essa pecinha do Lego pra construir tudo isso. Sim, e passar por tudo isso hoje te dá autoridade pra entender mulheres que passam também. Você falou uma coisa, tipo, só isso desencadeou uma síndrome do pânico. Por muito menos a gente consegue desencadear. Muito O menos. nosso cérebro é uma coisa, assim, fabulosa, fantástica, mas também é muito destrutiva. Então, se a gente não tomar cuidado da nossa mente, coisas muito menores pode acabar nos destruindo. Eu sou uma pessoa, eu já falei aqui N vezes e já participei de terapia, N coisas, que tem a ansiedade. Trato isso hoje, nem comparado com a adolescência, Sim. tá? A adolescência foi tenso. Mas depois que eu comecei a estudar, foi o que me ajudou muito. Então, entender a neurociência... Ai, Gabi, é um negócio difícil. Não, não é difícil. Se você pegar pra ler, cara, você entende. Hoje tem vídeo no YouTube que desenha. Que simplifica. Que simplifica. Então, eu fui uma pessoa... Eu repeti o último ano... Olha, isso daí, mano... Fala, não precisa ser inteligente. O último ano do ensino médio, eu quase repeti em química. Eu não repeti porque por meio ponto minha professora me passou. Meu Deus, raspando. Mas em física eu repeti. E eu não entendia nada. Quando eu cheguei na faculdade de psicologia, eu não achei que ia ter química e ia ter física. Sim, eu tô lá pra estudar. Total. Pra estudar 5 anos pra falar na hora certa. Aham. Foi pra isso. Mas quando eu cheguei lá, eu só fiz 1 ano, né? Eu Certo. tranquei a faculdade. Mas esse 1 ano foi só de neurociência. Sim. E aí eu entendi o porquê que eu precisava passar pela faculdade de psicologia. Não era pra ser uma psicóloga, era porque eu precisava entender que aquilo lá que tá acontecendo no meu cérebro era uma reação química e que eu posso ter controle sobre isso. Então, assim, eu fiquei muito frustrada quando eu tranquei. Muito frustrada. Eu falei, mano, não acredito. Já vem aqui lá, estou fracassando e não sei o que lá. Mas não. Foi 1 ano de estudo pra Na verdade, falar assim... Não fazia é, parte, mas era pra você. Era pra mim. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa colocar mais no nosso dia a dia, é o estudo. Porque a partir do momento que você estuda, você entende, você tem controle. Então... Na Bíblia fala, conhecereis a verdade nos libertará. Muita gente que fala assim, é só... isso daí tá falando só sobre Bíblia, Não! Tá falando sobre vida, você disse. A Bíblia, na verdade, é manual de vida, né? Ali tem todos os segredos. É tudo. A verdade é ciência. Muita gente fala assim, eu acredito. Uma vez houve uma pessoa, eu comentei que eu estava fazendo faculdade de psicologia, a pessoa olhou pra mim e falou assim... Eu acho errado. Aí eu falei, por que você acha errado? E a pessoa é cristã da igreja. Falou assim, porque pra mim a Bíblia basta. Aí eu falei assim, mas pra mim também. A palavra de Deus basta. Mas se eu posso estudar algo que tá sendo comprovado pela palavra Bíblia, de Deus... Exatamente. Por quê? Entendeu? E aí ele comentou, a gente teve uma conversa, ele falou assim, porque pra mim... isso tudo muda muito, né? Tipo, você começa a estudar sobre psicologia, essas coisas vão mudando. Aí eu falei assim, mas o evangelho também. Aí ele graças a Deus que continua mudando. Graças porque a Deus vai Deus. dando sabedoria, a gente vai, assim, ganhando conhecimento. Você falou de um versículo, e tem um outro também que é matador, tá em Oséias, fala assim, ó, que o povo padece por falta de conhecimento. Cara, a Bíblia, em Provérbios, eu leio Provérbios todos os dias, em diversos versículos fala sobre a questão de a gente adquirir conhecimento, a gente adquirir conselheiros, mentores, a gente adquirir sabedoria, conhecimento, entendimento. A Bíblia, ela nos exorta, nos ensina e nos instrui a fazer isso. A gente buscar conhecimento. Então, e o que você falou, na verdade, são pessoas... Existem muitas. Antigamente existia muito mais...
Hoje, ainda, eu acho que assim, já tem pessoas que já estão se reformulando e buscando Graças esse entendimento, a Deus. graças a Deus. As igrejas também estão buscando esse entendimento, mas ainda tem aquelas pessoas que são extremamente religiosas. Sim. Cara, religião, Jesus nem tinha religião pra começo de conversa. Eu sou cristã, eu vou, sim, numa igreja que é, né, comumente chamada evangélica, mas assim, não existe religião evangélica, os evangélicos. Na verdade, Jesus, ele não tinha religião, ele era judeu, e isso não é religião também. Então, o que acontece é que essas pessoas são religiosas e acabam sendo aprisionadas por uma mentalidade religiosa. A religiosidade, ela não nos religa a Deus. Ela nos separa de Deus e nos separa, afasta as outras pessoas. A Bíblia, que nem você falou, a Bíblia é um manual de vida. É dali que a gente tira todas as coisas. Tudo que eu faço hoje, e eu entendi que nesses 12 anos, quando eu passei pelos 12 anos, eu estudava muito. Comecei a entender, porque quando eu entendi que eu tinha, quando eu recebi o diagnóstico que eu tinha síndrome do pânico, era um transtorno de ansiedade, eu comecei a estudar sobre isso. Eu nem tinha entendimento que lá na frente, porque foram muitos e muitos anos depois que Deus abriu os meus olhos para entender que a minha dor se transformaria na minha fortaleza, né? No meu propósito. Sim. Mas eu comecei a estudar desde muito. Quando eu identifiquei o que eu tinha, soube que eu tinha, eu comecei a estudar sobre isso. Então, foi muito estudo, muito aprendizado, entendendo de forma que nem você falou. Porque, como eu disse no começo do podcast, antes de a gente começar o podcast, a gente tava conversando, e eu falei, a ansiedade, ela pode ser entendida nos 3 níveis. Então, eu comecei a entender o que estava acontecendo no meu corpo, porque aquilo ali era muito real no corpo naquele momento. É a primeira coisa que a gente sente, no né? corpo. E é o corpo. que aciona. E é isso que olha, a primeira aula da mentoria é isso que eu ensino. E eu vou falar algo aqui pra você que é poderoso. Se você entender isso, você já tá assim, no primeiro passo pra você começar a caminhar na sua jornada de liberdade e de cura. Eu quero que você imagine agora um iceberg. O iceberg, lembra do Titanic? O Titanic nos ensina muito sobre ansiedade. Quando o cara tava lá naquele cestinho, né, que é chamado... tem até um nome esquisito, eu nem vou falar agora, que é um palavrão. Aquele cestinho tem um nome, né, das caravelas ali. Ele tava ali, ele tava com aquele binoclinho lá, vendo... olhando ali, né? E aí, de repente, eles avistam o iceberg. Aí começa, iceberg à vista. Lembra dessa cena? Sim. Eles ligam lá pra baixo, iceberg à vista. E aí eles tentam fazer a manobra e desviar do iceberg. Até então, eles acham que conseguiu passar, né? Pegou de raspãozinho ali na pontinha do iceberg. Sim. Só que o problema não é a pontinha do iceberg. O problema é o resto. O problema é o que tá abaixo da linha da superfície que os nossos olhos não conseguem enxergar. Então, a ansiedade é essa pontinha do iceberg. É aquilo que foi avistado no Titanic. Ansiedade! É o que tá manifestando um real problema. Porque o que saiu rasgando o Titanic foi o que tava abaixo da linha da superfície. Era uma grande pedra de gelo. Não era só aquela pontinha. Então, a ansiedade é isso. É quando a gente olha e fala, putz, eu tenho um problema. Só que aí entra uma questão. As pessoas que recorrem a medicamento, eu sou dessas que, a Aloíse é contra medicamento. Eu não sou contra medicamento, mas eu também não sou a favor. Nada contra, mas nada a favor também. Nada a favor também, porque tem que deixar bem claro que é o seguinte, o medicamento, ele pode entrar... Eu fui curada de uma síndrome do pânico extremamente severa, sem remédio e sem fazer terapia. Assim, o medicamento, ele é um inibidor. Também, em partes, ele não inibe. Porque assim, se ele... Tipo, eu vou falar a verdade. Porque vamos falar a real. Se ele inibisse todos os sintomas. Inibiu o sintoma, tá bom. As pessoas que ficam apáticas, porque isso acontece muito. Inibiu lá, ficou apático, então, pronto. Só que é isso que acontece. Isso que também não é real. Porque eu já sou da simples opinião seguinte... Eu não tomaria... Quando o meu psicólogo, porque eu fiz terapia acho que durante 2 ou 3 meses, foi quando eu recebi o diagnóstico. Sim. E ele já, logo no começo, já me mandou pro psiquiatra. Mandou eu tomar remédio. Saí lá com a minha receitinha amarelinha pra tomar os ansiolíticos e tudo mais. Eu saí do psiquiatra, eu rasguei e joguei fora a receita e não comprei, porque ali eu tive entendimento. Eu falei, meu Deus, se eu tomar esse negócio aqui e esse negócio der efeito, eu vou ficar dependente o resto da minha vida. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele é naturalmente... acomodado, né? Ele é acomodado porque é uma... Não tô dizendo que você é preguiçoso. Não, mas tá no nosso natural. DNA. O nosso cérebro, uma das funções básicas do nosso cérebro é a economia de energia. Sim. Então, é natural que nós nos acomodemos nas coisas. Então, se você tomar um remédio, aquele remédio, ele solucionar a pontinha do iceberg, que são os sintomas, as sensações, tá tudo bem, minha filha. Você vai falar, tá tudo certo, que o que tava me incomodando eram as sensações. E você nunca ia levantar a bunda da cadeira pra falar, o que é que tava ocasionando essa ansiedade? Peraí que eu vou olhar pra
abaixo da linha da superfície, o que tá debaixo dessa pontinha do iceberg, e eu vou então entender quais são os meus padrões de pensamento, quais são os meus traumas, o que é que tá acontecendo, por que eu fiquei com ansiedade. Nunca ninguém ia fazer isso, porque dá trabalho, entende? Dá muito trabalho. Pra mexer no quartinho da bagunça, dói, dá trabalho, ninguém quer. E as pessoas iam arrastar a vida delas, empurrando a baguncinha, a sujeira pra debaixo do tapete, vai empurrando com a barriga, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E o ansioso pensa muito na consequência também, né? Exatamente. Só que, Gabi, a questão é que não, o remédio nem faz isso. Eu tenho, e todas as mulheres que entraram na minha mentoria, eu não vou dizer todas, mas a maioria delas tomavam remédio, 7, 8 anos, e faziam terapia. E estavam tendo crise, estavam ruins, estavam maus. Então, onde que o remédio tira a sensação, tira o sintoma? O remédio também não faz isso. O remédio, ele pode entrar como um recurso dentro de um contexto de tratamento, para que ali talvez possa te dar um pouco mais de qualidade de vida. Mas é isso. E também, entre aspas, que se você for perguntar para um psiquiatra, isso já qualquer um fala. O remédio, ele não cura, uma começo de conversa, Sim. porque a cura não tá nas sensações, ela está, aquilo que a gente acabou de falar, debaixo da linha da superfície. E o remédio, ele pode, às vezes, ali, criar de maneira artificial uma química cerebral que você não tá produzindo, mas, em contrapartida, ele te dá um monte de outro problema. Ele te dá um monte de reação, ele te dá um monte de... Como é que chama quando a gente fala que tem... quando dá... do remédio. Ah, rebote. Efeito quando, rebote. Isso, e quando você tem... É tipo reações mesmo, que fala? Vamos falar reações. Você tem um monte... Ai, meu Deus, tem na bula quando fala lá, quando a gente começa a ler a parte... Como é que chama? Sim. Contraindicação. Produção. Isso. Tem ali as contraindicações, né? Aliás, não é nem contraindicação. É quando você tem as reações. Meu Deus, tem um nome certo pra isso. Agora fugiu, mas enfim. Mas ok. Mas são as reações que adversas. Reações é isso, adversas. Né? Reações adversas que o remédio vai dar. Então, vai produzir ali a serotonina, enfim, a noradrenalina, sei lá o que tá faltando do seu... Porque eu não sou também psiquiatra, também nem... Eu entendo de maneira que a gente falou, não precisa ser PhD no negócio, você precisa entender o que você precisa entender. Você precisa entender tudo, você não precisa virar uma neurocientista ou uma psiquiatra, mas você precisa entender o que você precisa entender pra você. Então, só que o problema é que o medicamento, ele também não trata essa questão das sensações, porque se tratasse, cara, ia estar todo mundo bem, ia tomar um remédio, é que nem dor de cabeça, por exemplo, uma febre. A febre é um sinal de que tem alguma infecção, de que tem alguma coisa. Aí você toma um antitérmico, você vai diminuir a sua febre. Mas isso não te tira exatamente, mas não vai tratar a infecção. Entende? Mas o remédio, ele nem faz isso. Nem faz isso, de tirar todas as sensações e você ficar bem. Porque se fizesse, as pessoas estariam tomando remédio e tava todo mundo bem. Mas continuam tomando remédio, muitas vezes fazendo terapia e continuam mal. E aí eu entendo que foi o que eu entendi, né? Que eu compreendi através da minha história, da minha experiência e daquilo que eu estudo. Eu entendi que ainda faltava algo dentro desse contexto e que eu, com a minha metodologia, eu trouxe aquilo que eu entendi que faltava e que pra mim fez sentido, que pra mim trouxe a minha liberdade e a minha cura. E também depois validei esse método com outras mulheres. E onde que foi a sua virada de chave pra você falar assim, poxa, isso daqui eu posso transbordar na vida de alguém? Foi louco porque eu não imaginava. Quando eu falei, eu não imaginava. Eu achei só que tinha sido uma fatalidade na minha vida. Foi uma coisa que aconteceu, beleza. Passei por isso, graças a Deus fui curada e tá tudo certo. Mas eu não imaginava que isso seria uma ferramenta. Era algo poderoso que Deus ia colocar nas minhas mãos pra transbordar. Não sabia sobre transbordo. Não sabia de nada disso. Achei que era isso aí. Minha vida ia empreender, que é o que eu sempre disse que faria. Empreender, ganhar muito dinheiro, ficar milionário e tá tudo certo. E a questão da síndrome do pânico foi uma questão, uma fase da minha vida que passou e tá tudo certo. E que foi algo que eu aprendi muito com isso. Achei que era isso. Só que eu entrei no digital pouco antes da pandemia, quando começou essa coisa de lançamento, de curso e tudo mais, e nem era tão conhecido assim, porque depois que entrou a pandemia isso cresceu, né? Mas foi antes da pandemia que eu havia entrado no digital. E ali eu falei, caraca, comecei a aprender sobre lançamento e tudo mais. E eu venho do mercado, como eu era apresentadora de varejo, sempre trabalhei com a TV, enfim. Eu falei, pô, dá pra eu ser expert, cara. E eu tenho bastante conhecimento sobre mente, porque foi uma coisa que, como eu disse, desde os 16 anos eu estudava. Mas estudava pra mim, estudava porque eu me interessava por isso, porque eu busquei a minha cura. Não entendi que a minha cura estaria no remédio e não obtive a cura. Pra mim não foi uma boa experiência com o terapeuta. Também não tô dizendo que terapia não funciona, remédio não funciona. Cara, cada um tem o seu processo, cada um tem, né, tem ali, vai buscar o seu método, só não deixa de buscar. Mas eu identifiquei que aquilo que eu precisava fazer não era isso. Porque o meu terapeuta, vou te dizer aqui, tem terapeutas incríveis, psicólogos incríveis, cristãos, enfim, que vai ali alinhar se caso você é uma pessoa, né, cristã. Eu acho importante a gente buscar um profissional que tenha o mesmo alinhamento de pensamento. O meu não era, o meu era ateu. E eu era cristã e ele era ateu. Aí cara, bate a ideia, não dava, não deu tem certo. como. E aí eu te falo, até isso eu acho
acho que fez parte do propósito, porque eu falei, cara, vou sair desse negócio. Não tem nada a ver, não tá me ajudando. Aliás, eu não me senti bem, não me sentia bem. Então eu acabei desistindo, não tomei remédio. Eu falei, eu vou por mim mesma. E que nem eu digo, eu entendo que isso tinha que ser dessa forma. Deus, ele me encaminhou para que fosse dessa forma, porque se eu tivesse feito terapia, tomado remédio, eu não teria a mesma história que eu tenho hoje, entende? Eu não poderia colocar lá no meu Instagram, na bio do meu Instagram, eu não poderia dizer para as mulheres falando, cara, eu fui curada sem terapia e sem remédio. E eu tô aqui com o meu método e eu posso te ajudar. Não é todo mundo que vai se identificar com o meu método não é para todo mundo, mas para aquelas pessoas que falaram, cara, eu já fiz de tudo. Já fiz terapia, já troquei de 5, 6, que foi acontecer com uma mentorada minha. Já tinha passado por 6 psicólogos. Ela tomava remédio há 8 anos. Então ela tava desacreditada. Sim. Aí ela chegou na minha mentoria, passou pela minha mentoria, hoje ela é terapeuta, curada. Entendeu? Então, assim, que nem eu falo, o meu método não é pra todo mundo. Nem todo mundo vai achar que aquilo que eu tô falando de fato é pra ela, ou que ela vai achar que é balela, vai achar que, nada a ver. Então não é pra você, mas... Não vai uma pessoa ateu fazer um negócio com você com base no cristianismo. Exatamente. Então, eu sei que meu método é pra quem tem propósito comigo, eu tenho propósito com a pessoa. Tem as pessoas certas. Mas, enfim, por que eu tava falando disso? Você perguntou da onde que Sim, qual foi a virada de chave. Então, quando eu comecei a estudar muito sobre isso, estava naquele, né, estudava muito sobre a mentalidade, eu cheguei e eu falei, cara, eu tenho muito conhecimento sobre mente. Eu quero ganhar dinheiro com o digital, que a parada agora, eu achei, era estritamente profissional, estritamente pra ganhar dinheiro. Eu falei, então... o mercado nicho, principalmente agora que vai estar com esse negócio de tava começando a pandemia, falei, as mulheres tudo em casa, tudo engordando, todo mundo ansioso, todo mundo comendo e todas as academias fechadas, já sei, vou abrir um curso de emagrecimento. Eu vou falar sobre mentalidade fit, porque eu já entendia naquela época que tudo que a gente quer fazer, absolutamente tudo na nossa vida, toda a transformação que a gente quer gerar, começa na mente. Sim. Então eu falei, eu vou entrar como uma coach de emagrecimento e a minha amiga, eu tenho uma amiga minha que ela é personal. E eu falei, eu convido ela pra ela entrar com essa questão da parte funcional, que dá pra fazer em casa, com o próprio corpo, que é o que ela trabalhava, né? No estúdio dela. E eu falei, a gente convida uma Nutri, então a gente faz o tripé. Alimentação, exercício, mas mentalidade, que isso é essencial e que faltava muitas vezes nos outros cursos, enfim, era o diferencial, exatamente. E eu falei, então bora, vamos fazer. E aí, beleza, pá, não sei o que, tô dando vamos, toda animada, porque vão ganhar dinheiro, vão entrar no digital. Eu achei que era só isso. E aí eu comecei a fazer as mentorias pela manhã. Eu dava mentoria 10 horas da manhã. Então minha live abria 10 horas da manhã. Era 1 hora e meia de live. E 7 horas da noite minha amiga entrava com o treino. Então a gente captou, fez toda aquela captação de lançamento. Captamos as mulheres, não sei o que, nananã. E fizemos, gente, a gente nem sabia fazer lançamento naquela época. Lançamento hoje em dia, 3 aulas, 1 semana. E a gente deu 30 dias gratuitos. 30 dias? Trabalhamos 30 dias, 2 lives por dia. Foi insano. Mas a gente amou. Eu falei, foi ali que destravou meu propósito, porque eu comecei, então, a transbordar o meu conhecimento. E, de repente, eu via as mulheres... E o foco era emagrecimento. Sim. E daqui a pouco eu comecei a ver as mulheres. Louise, você é de Deus. Louise, apareceu na minha vida e tá transformando a minha vida. Louise, meu casamento tá sendo regenerado por causa das coisas que você tá falando. Louise, meu filho tá sendo impactado. Aí o pessoal começou... As mulheres começaram a mandar mensagem no meu direct. E era tudo mulher, né? O nosso foco era voltado pra mulher. Começou a mandar direct pra mim. Ai, meu filho tá passando por isso, tô sofrendo com ansiedade. Lou, o que você me indica fazer? Aí eu dava ali um conselho prático e um conselho sempre espiritual, porque... Tudo que eu fazia era com base, né, na espiritualidade, não na religiosidade, mas na espiritualidade, na Bíblia, princípios e valores dos quais eu sigo e sempre segui e fazia sentido pra mim. Então eu comecei a compartilhar aquilo. Louise, o que você falou eu fiz, deu certo. Gente, ela tava passando há 3 anos com um psicólogo e o psicólogo não conseguia, tava fazendo cocô nas calças com 9 anos. Agora ela parou, que não sei o quê, só com o conselho que você deu. Cara, eu comecei... Aquilo começou a fazer tanto sentido pra minha vida e eu tava em busca de um propósito, de algo maior. Tipo, porque eu sabia que Deus, ele tinha algo muito grande. Sempre soube que Deus tinha algo muito grande pra fazer através da minha vida. Mas nem fazia ideia que tinha a ver com o que eu tinha passado. Ai, que louco. Hoje faz você falar, jura? Juro? Tô te falando. Hoje faz tudo muito sentido. Mas naquela época eu não tinha a mínima ideia. Eu só achava que eu seria uma grande empresária. E é isso, porque era isso na minha cabeça. Que, uma grande coisa, um grande projeto é uma grande empresa. Era isso que eu pensava. E aí foi quando aquelas mulheres começaram a mandar muita mensagem, começavam a falar, meu Deus, Louise, nossa, eu tava entrando em depressão e você apareceu, e com essas suas lives, gente, tá mudando a minha vida, né? E aí aquilo começou a fazer tanto sentido, começou a me preencher de uma forma como nada na minha vida havia me preenchido. Eu já tinha casado, eu já tinha sido curada, eu já tinha tido filhos. E assim, eram os maiores sonhos da minha vida, ser curada, casar e ter meus filhos. Cara, mas aquilo ali, ela tem um valor, uma satisfação que nada nesse plano terrestre, absolutamente nada,
pode se comparar em a gente estar no nosso propósito. A gente tá fazendo aquilo que Deus nos criou para fazer. É uma completude, uma sensação de completude que não tem explicação e não pode ser comparado com absolutamente nada. E eu senti aquilo naquele momento. Naquele momento foi como se Deus tivesse aberto assim as cortinas diante dos meus olhos e Deus estivesse falando, tá aí, filha, é pra isso que eu te criei. E aí aquilo fez todo sentido. E aí dali em diante eu comecei. Aí eu abri a minha primeira mentoria. Foi quando eu falei, meu Deus, eu abri a primeira mentoria, mas como é que eu vou compilar 12 anos que eu passei e que eu não tava ali passando e pensando, ai, deixa eu anotar isso aqui fez sentido. Deixa eu lembrar tudo que eu passei. Nossa, não, quando tava no processo eu nem imaginava. Às vezes você tá no negócio, você vai fazendo anotações. Eu não imaginava que eu ia usar isso lá na frente. Então não tinha me preparado. Então eu tive que voltar anos da minha vida e começar a resgatar, reviver tudo aquilo e falar, meu, o que foi que fez sentido? O que foi que foi a virada de chave? O que eu fiz e o que eu não fiz? O que as mulheres estão fazendo que não faz sentido? O que eu fiz que elas não estão fazendo? E o Espírito Santo começou a me conduzir. E aí eu falo, esse método não saiu de mim. Saiu do Espírito Santo. O Espírito Santo me conduziu a criar 10 aulas. E assim, foi engraçado que a última aula, que eu acho surreal, que é de identidade e propósito, eu queria colocar na primeira aula. Porque eu falei, nossa, isso é a virada de chave. Foi o que mudou, transformou a minha vida, pá, que coroou a minha cura. Foi entender minha essência e não sei o que. E eu queria colocar já na primeira aula. O Espírito Santo falou, não... Minha filha, houve uma trajetória pra você entender sobre identidade e propósito. Isso aqui é o profundo do profundo. Aí eu falei, então vou pôr na próxima aula. Aí depois o Espírito Santo, não, na próxima aula você vai falar tal. Aí, então tá, então na próxima aula. Só sei que sobre identidade e propósito ficou na última. É isso que eu falo. Você tava muito focado na identidade e propósito, né? Mas aí o Espírito Santo foi conduzindo aula. E quando eu dei eu juntei as primeiras 10 mulheres e dei a primeira mentoria. Cara, surreal. Não saiu ninguém tomando remédio fazendo terapia. Aí foi validado. Eu falei, cara, funciona mesmo. E é claro, porque eu falei, não é de mim, não sou eu que eu falei. Eu só sou um instrumento que liga as pessoas àquilo que é a cura. Eu acredito que cura tem nome e é Jesus. Só ele pode curar. Remédio, psicólogo, psicanalista, terapeuta, blá, 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 seja lá o que for. Eu, mentora, nós não somos quem vai dar a cura. Se a pessoa falar, a Louise, vou ali atrás do Luiz, eu vou atrás desse profissional, vou atrás daquele que é super renomado, aquele psiquiatra, o melhor remédio, as mulheres... Às vezes eu assisto lives de um psiquiatra que eu gosto, que ele fala muito, inclusive ele defende sobre a questão de que o remédio não é a solução. Então eu gosto muito do conteúdo dele, eu assisto, e cara, eu vejo as mulheres assim nos comentários, toma tal coisa, tipo, ao invés de estar prestando atenção na live, tá ali, tipo, contraindicando o medicamento que uma tá tomando pra outra. E tipo, outra, surreal. sem conhecer nada. Sem conhecer nada, entende? Você, a fulano tomou e é bom, vou tomar também. Exatamente. E ainda mais remédios psiquiátricos que Mas fazem é assim. alteração química no cérebro. Então, quando eu entendi que não é pessoas ou XPTO, coisas que traz a cura, não, nada vai te curar, nada dessas coisas vão te curar. A cura é alguém. E esse alguém é Jesus. Ele é a cura. Então, você precisa buscar meios, e que nem eu disse, talvez você se conecte com o meu método, ou você vai se conectar com outro método, com outra coisa. Então, mas você tem que entender que isso é o caminho. É algo que vai te levar, é uma ponte que te constrói tem que te levar até Jesus. Porque se não te levar até Jesus, na minha concepção, naquilo que eu acredito, naquilo que fez sentido pra mim, você não vai ser curada. Você só vai administrar coisas na sua vida, entendeu? Por exemplo, a parte psicológica, tá? Sim. Tipo, cuidar ali do psicológico, terapia e tudo mais. A gente tá falando só de uma esfera almática. Remédio é corpo, é química, corpo. Psicólogo, terapeutas, psicanalistas, enfim, eles vão trabalhar na questão almática. Alma, só aquilo. Mas nós somos um espírito. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos num corpo. Se você não procurar um método, ou se pelo menos você, de uma forma independente, não buscar integrar as 3 esferas, eu vou tomar remédio, eu vou fazer terapia, mas eu também vou buscar a minha espiritualidade. Se você não entender que a ansiedade ela se manifesta nas 3 esferas e que você precisa ser disruptivo, entender que você é um ser trino e buscar esse tratamento multidisciplinar, sempre vai estar faltando alguma coisa, que foi o que entendi nas minhas mentoradas. Foi o que eu entendi que, pra mim, seria total diferença. Eu apliquei em outras mulheres, fez, né? A diferença, foram curadas. Tenho 2 que saíram da minha mentoria e que uma virou terapeuta e outra virou psicanalista. 2. E que eram as piores. Dessa primeira, aí você fala, mas quando? E 3, já vai dar quase 4 anos. 4 anos. Ou seja, estão curadas. Não foi uma coisa que, melhorei logo depois da mentoria e depois piorei de novo. 4 anos que elas já saíram da terapia, curadas, e hoje tem a clínica, que hoje estão clinicando, que hoje estão trabalhando e transbordando a vida de outras mulheres, entendeu? E elas vieram com anos tomando remédio e fazendo terapia, desse jeito. E
qual dica ou qual ensinamento você poderia dar? Uma coisa prática pro ansioso. Então, olha... Essa pergunta, ela coloca contra a parede. Porque o que acontece? Eu sou dessas, eu defendo esse negócio de que não existe requisinho, né? Tipo assim, eu vou te dar uma dica aqui, olha, vai melhorar, não sei o quê. Cara, não fique atrás de dicasinha, de tipo, vou ficar lá no Instagram buscando dica. Coloque na hora da crise, coloca água gelada, que não sei o quê. Na hora da crise... Se você ficar buscando, você tá buscando paliativo, entende? Tipo, buscando recursozinhos pra você ir protelando a sua liberdade. Eu sou dessa que eu defendo, eu levanto a bandeira da cura e da liberdade. Até posso dar tempo de eu explicar só essa questão da cura? De ter cura ou não ter cura? Pode. A ansiedade é que né, as pessoas entendem, ou que eu, de forma... científica, as pessoas falam, né? Os profissionais falam que a ansiedade não tem cura. Por que a ansiedade não tem cura? Porque a ansiedade é uma emoção natural do ser humano. A ansiedade é aquilo que a gente estava explicando no comecinho do podcast. A ansiedade, ela é um sentimento ali, ela acaba sendo uma ferramenta que vai nos proteger. Deus, ele criou o medo. O medo, ele faz parte... O medo fisiológico, né? Ele faz parte da sensação, da emoção do ser humano. Todas as emoções, todos os sentimentos, eles são positivos, não são negativos. Sim. Emoções, vou falar sentimento. Mas todas as emoções são positivas. O nojo é positivo, porque o nojo... Porque ele nos afasta de coisas que podem nos trazer doença, por exemplo. Por que a gente tem nojo de cocô, de vômito? Por que a gente não toca num defunto, em coisas assim, que tá fedendo? Por quê? Porque a gente sabe que se fizer isso, vai nos trazer doença. Então, o filme, nojo... Divertidamente, fala muito disso. Muito sobre isso, exatamente. Então, o nojo, ele tem função na nossa vida. A tristeza tem função na nossa vida, porque se a gente não se entristecer com coisas, a gente não tem a regulação ali das emoções. A gente já tem um surto. Então, tem momentos que a gente tem que estar triste, que faz a regulação, a gente faz regula as nossas emoções. A raiva, muitas vezes, não é muitas vezes, é sempre, né? A raiva também, ela tem função. O que a gente não pode fazer é com que a raiva, ela penetre no coração e vire um sentimento de amargura. Aquela coisa de ressentimento, de falta de perdão. Então, as emoções, elas regulam a nossa vida, as nossas emoções, o centro, né? Só que a gente precisa entender que a gente precisa ter a inteligência emocional para gerenciá-las, para que elas não dominem a nossa vida. Então, ok. Então, a ansiedade, a gente falando da ansiedade, a ansiedade, ela sempre vai nos trazer a proteção. Por que a gente olha para os dois lados antes de atravessar a rua? Pra não morrer. Então, ela tem função. Ela nos protege, por exemplo, eu vou agora entrar no mercado de investimentos ou do empreendedorismo. Cara, a ansiedade, por que a gente fica muitas vezes ansiosa? Aquela coisa, ai meu Deus... com aquele frio na barriga. Porque ele nos deixa num estado de alerta. Tipo, poxa, eu não vou fazer qualquer coisa. Eu vou pensar antes de fazer. Eu não vou fazer qualquer burrice. Eu não vou me entrar numa sociedade com qualquer um. Eu vou ali avaliar. Então, esse tipo de ansiedade, ele nos afasta de problemas e nos alerta acerca de coisas que poderia ser ruim. Então, isso não é ruim, desde que ela seja gerenciada. Então, a ansiedade, fala que não tem cura, é essa. E que ela tem função na nossa vida. Agora, um transtorno de ansiedade já não é mais algo fisiológico. Ela é patológico. Ela se transformou numa disfunção emocional. Então, essa sim tem cura. Você falou, só pra gente concluir aqui, você falou sobre essa questão do cérebro, né? De a gente, muitas vezes, ser dominado pelo cérebro e não dominá-lo. É como um pitbull. Nosso cérebro é igualzinho um pitbull. Imagina que um pitbull, ele é... eu tô usando aqui o pitbull, quem é dono de pitbull vai ficar com raiva de mim. Mas vamos dizer... Porque pitbull tem uns doces, né? Tudo depende do dono. Sim, da criação. Mas vamos usar, tipo assim, de maneira genérica, né? Um cachorro extremamente raivoso. Aquele que tem instinto de atacar e tudo mais. Pincher. Boa! Um pincher. Vamos então trocar. Ao invés de um pitbull, um pincher. Exatamente. Um pincher. Aí vamos lá. Você leva esse pincher pra adestrar. Cara, ele vai ser um cãozinho doutrinado, adestrado, controlado. Ele vai atacar, não da forma como um pincher ataca. E eu sei muito bem que minha irmã tem um. Né? Tipo assim, louco. Não tem sentido. Minha irmã vai sair vai sair. Ele ataca ela porque ele tá simplesmente porque ela vai sair. Então ela tem que distrair ele e sair correndo. Exatamente. Então o que acontece? Quando a gente adestra o nosso cérebro assim como um pincher, ele não vai agir de forma descontrolada. Ele não vai atacar, tipo assim, no momento errado. Então o cérebro, a gente
domesticando, adestrando, entendendo como o cérebro funciona e governando sobre isso, sobre as nossas emoções através da inteligência emocional, inteligência espiritual, e aí entre os três conhecimentos que você estava falando sobre, né, sobre o que nos distancia de muitas coisas é o conhecimento. Existem 3 níveis de conhecimento. O espiritual é a sabedoria, é aquela que vem do alto direto pra você, não tem interferência. Aquele conhecimento você fala, eu não sei. A intuição, sabe? Aquela, não sei como eu sei, só sei que eu sei. Então, assim, é algo com uma conexão do Espírito de Deus no nosso espírito, é a sabedoria. A gente adquire também lendo a palavra, então o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração. Isso é um nível de conhecimento espiritual. Depois tem o conhecimento cognitivo, que é o conhecimento, aquilo que a gente lê, estuda, livro, aprende, tipo, ter curso, enfim, cognitivo. E depois tem o autoconhecimento. Então tem a sabedoria, o conhecimento e o autoconhecimento. O autoconhecimento tá falando da esfera almática. Então você entende como a gente tem que se desenvolver nas 3 esferas? Quando você fala, tipo assim, do hackzinho, né? Tipo, qual dica dá? Cara, essa é a melhor. Só que não é uma coisa que você vai fazer, tipo, faz aí rapidinho e que vai... você vai... acabou a ansiedade. Não existe isso. A parada é, se você tá buscando cura definitiva e não só se sentir, preciso me sentir melhor agora. Não queira isso. Não queira, tipo, as migalhas, entende? Eu creio que Deus, ele deseja pra todos nós a cura. Ele é a própria cura. Ele se manifestou como a nossa cura. Ele se manifesta a nós pra tudo aquilo que a gente precisa e necessita. Então, se você tá buscando a liberdade, precisa da liberdade emocional, você quer ser curada, se liberta disso, é real. Eu tô aqui como prova viva. Eu tenho mentoradas que passaram por isso e também viveram a transformação. Então, não é só uma coisa que foi exclusiva pra Luiz. Nossa, Luiz é especial. Não é. Entende? Todos nós somos. O Senhor está acessível a todos. Então entenda que se você buscar esses 3 níveis de conhecimento, a sabedoria, desperta o teu espírito, desperta o teu conhecimento cognitivo. Vai buscar sim, que a gente estava falando. Vai buscar entender o que são. Aí sim, você vai buscar recursos que você pode usar no seu dia a dia. Sim. Que você falou, tipo, dicas. Poxa, vai estudar. O que acontece então no cérebro? Pô, o que é esse negócio que o cérebro identifica o que é real do que é imaginário? O que é esse negócio aí dos neurotransmissores que é liberado? É só uma sensação, então não é real, então não vou morrer? Quando você começa a buscar conhecimento, ele te traz assim, lucidez, razão sobre emoção. É a hora que você começa, foi isso que eu comecei a governar sobre as minhas crises. Eu comecei a falar, Luiz, para. Você sabe que você não vai morrer, você já teve isso várias vezes. Se não morreu, não vai morrer agora, fica em paz. Você sabe que é o sistema simpático entrando em ação. Você sabe que é o seu corpo se preparando para dar uma resposta de luta e fuga, porque ele identificou que tá sob ameaça, mas na real não tá. Então respira. Entende? E isso foi o quê? Foi com base no conhecimento que eu adquiri. E, por fim, o autoconhecimento. Se você começar a entender que tem ali, abaixo da linha de superfície, coisas que você precisa identificar, e aí, se você quiser fazer uma terapia, vá lá. É assim que a gente busca autoconhecimento. Eu busquei sozinha. Mas se você quiser alguém pra isso, busca uma mentora, busca, tipo, um psicólogo, vai buscar recursos, mas entenda, você precisa destravar o seu espírito, o seu cognitivo e a sua alma. Você é um ser trino, 3 em 1. Se desenvolva nessas 3 esferas e a ansiedade, ela vai ser aniquilada. A ansiedade patológica que acaba, destrói com a nossa vida, tira a nossa, sabe assim, a nossa qualidade de vida, nos tira do âmbito social, acaba com a nossa vida profissional, acaba com o nosso financeiro, destrói os nossos sonhos, nos paralisa, porque a ansiedade faz isso. Certamente, se você buscar isso, você vai aniquilar ela nas 3 esferas e você vai dar o seu grito de liberdade, você vai entender que sim, a cura é real. E eu tô aqui pra provar isso. É verdade. Achei maravilhoso. Você, tipo assim, queria uma dica, a dica é, minha filha, bora estudar, eu pedi uma dica prática e é realmente isso, é algo que funcione. Porque se a gente não buscar conhecimento, se a gente não for atrás, não existe mágica. Então, isso não existe. As pessoas querem a pílula mágica. Não existe. Não existe. Pra nada. Dá trabalho se desenvolver. E eu tenho uma frase que eu gosto, cara, ninguém vai conseguir alguma coisa em troco de nada. Não vai. Olha para as pessoas que têm história de sucesso. Cara, teve a história, né? Tipo, teve uns bastidores. Luta. Então, é muito fácil olhar para mim hoje e falar, puxa vida, né? Tipo, deve ter sido fácil. Sei lá, às vezes as pessoas, a mente das pessoas criam diversos... Mas ela não passou pelo que eu passei. Para de se vitimizar. Quer uma outra dica? Essa. Para de se vitimizar, entende? Tipo, mas ela não passou pelo que eu passei. Mas o problema dela não é igual ao meu. Cara, todo mundo tem problema. Então, se você começar a mudar a sua ótica em relação a isso, já é o primeiro passo para você falar, beleza, entendi. Então, isso tem cura. Eu não tenho que ficar me vitimizando. Eu não sou coitadinha. A cura está disponível para mim também. Eu também sou amada. Então, vambora. O que eu preciso fazer?
É isso. Se É desenvolver isso. nas 3 esferas e vão pra cima. E, se precisar, se você se identificou com o que eu falei e falou, cara, vi nela alguém que faz parte, né, que possa fazer parte do meu propósito de cura, do meu processo de libertação, né, se libertar dessas amarras emocionais, espirituais e, enfim, e físicas, eu tô aqui pra ajudar, porque é isso que eu entendo, é isso que é o meu propósito. E como que faz pra entrar em contato com você? Pode ir lá no Instagram. No Instagram, né, a gente cria alguns conteúdos lá. O pessoal fala que tem ajudado bastante, né? Esse compartilhar. Mas o fato é que precisa entender que precisa passar por um processo. E esse processo tem a mentoria. Faço mentorias em grupo, em particular também, né? Que chamam VIP, que é só eu e você. É uma mentoria que dura, cara, 5 semanas. Tem noção? Tipo, Mais de um mês e uma semana. É. É muito rápido. E é bem intenso. Fala que é um intensivão. Cada encontro não é 1 hora, são 3 horas. Você fala, meu Deus. Mas as mulheres falam, cara, já acabou. Porque a gente vai compartilhando, a gente vai vivenciando, tem as tarefas, enfim. Então, é uma mentoria poderosa de que vai ativar essas 3 esferas e vai fazer com que diariamente você tenha que fazer coisas. Tem ferramentas, não adianta, que não falei. Tipo, eu sou o veículo que te leva, mas quem vai fazer é você. Então, tem ali todo um processo, umas tarefas que você tem que fazer, vai destravando as 3 esferas. Eu vou te conduzir. A mentora é o que é diferente, talvez, de um profissional que você conheça, né? Como os profissionais tradicionais, né? Da área da saúde. O mentor eu tive isso, eu passei por isso, tive resultado nisso, fui curada nisso, então eu tenho um resultado. O mentor, ele só pode te mentorar se ele tem um resultado do qual você quer ter. Por exemplo, eu cheguei no 1 milhão, quero também... Como é que eu faço pra chegar no 1 milhão? Você já chegou? Já. Então bora, eu consigo te mentorar. Tô chegando. Vambora, isso aí pode ser a próxima mentoria. Tamo indo, caminhando pra isso. Então, assim, hoje o que eu posso dar de mentoria é, sim, você pode ser curada de um transtorno de ansiedade. Então, vem pra mentoria, num grupo em particular, né, no VIP, e a gente vai passar por esse processo juntas. A mentora é aquela, cara, tipo, diferente também você tem meu WhatsApp. As mentoradas, muitas vezes, tipo, no começo me mandavam mensagem, Lô, tô passando mal agora, tô tendo crise agora. Tipo, eu ligo, a gente vai desativar essa crise juntas, através lá da chamada. Então, é esse tipo de mão dadas que a gente caminha, entendeu? Entra lá no Instagram, mentora, _Louise, com Z, Louise Raposo. E aí, pode mandar um direct, enfim, é fácil a gente se comunicar hoje em dia, né? Muito fácil. Você entra lá, manda um direct que a gente pode bater um papo. E no que eu puder ajudar, com certeza, é a minha satisfação, é a minha alegria. Sim, isso é verdade, gente, do dia a dia. Porque eu convivo com as mentoradas dela. E a Louise, se você não faz um exercíciozinho, ela chega e você fala, faz agora, vai. Não tem problema aí, não, faz aí no espelho, vai. Exatamente. E a Bia fala muito assim, né? E tipo, não pergunta nada pra Louise. Se você pergunta, cara, tipo assim, esteja preparado com o seu coração aberto, porque ela não vai passar a mão, ela vai falar a verdade. Mas eu sempre digo pra elas, eu falo assim, você prefere a verdade que liberta, Sim. ou você quer a mentira que te condena? Então, assim, você quer continuar condenada aí nessa vida, nessa prisão, beleza, mas assim, não conte comigo, não me pergunte. Não sou eu que vou fazer isso. Não sou eu. Eu tô aqui pra gente escancarar a verdade, porque é isso, eu acredito que a verdade liberta. Então, é nesse nível aí, mas é muito bom, gente, é muito bom. É muito bom mesmo. Louise, nosso tempo aqui já tá chegando ao fim. Eu não devo ter respondido metade das suas perguntas, né? Porque ela problema. faz uma pergunta, eu entro em outras questões, e é isso aí, a pessoa é doida. Eu acredito que tudo acontece da forma que tem que acontecer. Então, com certeza, tudo que você falou aqui, pra minha vida já serviu muito. Que bom. E pra quem assistir também, acredito que vai servir muito. Se Deus quiser. Ansiedade é um assunto da moda, mas é um assunto que precisa ser tratado com respeito. E você traz um carinho enorme fazendo o que você faz, conversando. O primeiro dia que eu falei assim, Lu, eu queria te entrevistar, você já começou a falar um monte de coisa pra mim. Mas foi muito bom, porque assim, eu como uma pessoa que também passei pela ansiedade, hoje eu estou muito melhor, mas eu não posso falar que eu estou curada, porque Mas assim, está no caminho daí, estou conte no comigo caminho, pra isso. Pode ter certeza. Mas dá pra entender, sabe? E é necessário, você não pode ficar calada com o propósito que você tem. Não. Então, qualquer oportunidade que você tem de falar, é o correto você falar. Verdade. Querendo ou não, você está salvando vidas. Sim, e uma vez eu tava num evento e levantou uma mulher. E tava num evento assim, não é nada cristão, nem nada. Era um evento, uma palestra, tipo, como palestrar. Tava numa palestra de como palestrar. E aí, teve uma mulher que levantou, assim, e eu tava, tipo, numa época, assim, que eu tava meio quieta, sabe? Olhando mais pra minha outra empresa, assim, que eu tenho uma empresa, né, de serviços digitais. Então,
de marketing digital. E eu tava meio assim, quietinha, não tinha aberto mentoria, não tava fazendo nada, mentorando ninguém. Levantou uma mulher assim, começou a falar. Daqui a pouco ela começou. E você que tá aqui, olha só, não fique com sua boca fechada. Ela falou, a sua história pode salvar vidas. E você, enquanto você tá com a sua boca fechada, tem pessoas morrendo. Cara, tipo assim, eu não sei. Claro que um monte de gente ali deve ter se identificado com isso. Mas era como se ela estivesse falando pra mim. Porque eu estava, assim, sabe? Tipo, protelando abrir uma outra mentoria, protelando fazer as coisas. Porque eu tava, não tem que tá osso, não tem tempo, não sei o quê. Sabe? Ficando dando desculpas. E aí, na hora que ela falou, é como se, Deus tivesse falado no meu coração, assim, o Espírito Santo falando, e aí, minha filha? Vai fazer ou não vai? Tipo, pessoas estão morrendo porque, né, muitas pessoas têm uma mensagem, têm, assim, um propósito, mas estão caladas, não estão compartilhando. Então, o segredo da vida é a gente transbordar. Talvez a bênção que ainda não chegou, talvez aquela satisfação, aquela alegria, aquele sentimento de completude que você não esteja vivendo, é só pelo fato que você não tá transbordando na vida de outras pessoas. Porque a matemática do reino é essa. Quando a gente transborda, a gente recebe. Então, é isso. Faça isso. Não fique quieta, não. Eu acho que é a melhor frase. É quem divide e multiplica. Isso, total. Porque é pra isso que nós fomos criados, né? Uhum. Então, tem uma coisa que eu não posso deixar de fazer, que eu faço com todo mundo aqui. Meu Deus, vamos lá. Eu quero algo seu, uma frase sua, pra deixar pra quem tá nos assistindo. E olha, posso roubar uma frase? Pode, é uma Paulo? coisa assim que você leva pra vida. Eu vou roubar uma frase de Paulo, porque tá até no meu Instagram. E eu acho essa frase, se você entender isso, a ciência fala sobre isso, mas antes de tudo a Bíblia falou sobre isso. Se você entender isso, se você entender o que Paulo quis dizer por trás dessa simples frase, você começa a sua transformação de vida hoje. Paulo falou o seguinte, que você só pode ser transformada pela renovação da sua mente. Ele deu o segredo da vida. Então, seja transformada pela renovação da sua mente. É isso. Entenda isso, rumina isso. Eu fico com essa frase transformada pela renovação da mente. Fica ruminando isso, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer revelações poderosas e você vai entender o segredo da vida. É a partir daí. Lô, muito obrigada por ter aceitado, por ter vindo aqui, disponibilizar seu tempo, seu conhecimento, por falar, porque é necessário. Você falou, eu falei muito... Falou o essencial, falou o necessário, falou o que tinha que ser falado. Você não pode ficar calado. Comer uma uvinha, gente, olha que chique. Tem uva, tem suquinho, tem água. Eu vou comer uma uvinha agora enquanto Pode comer. Muito obrigada, gratidão imensa por sua vida, por você vir aqui e por você não se calar. Muito obrigada mesmo, eu que agradeço. Viu? E o Naturalizar tá de portas abertas pra você. É isso aí, muito obrigada, viu? Obrigada a você que me assistiu, que aguentou falar. Com certeza passou de 1 hora. Acho que sim. Com certeza que aguentou, ficou até o final. Muito obrigada pela companhia. E é isso, precisando, eu tô aqui pra te servir. Com certeza, a gente vai deixar os contatos. Beijo. E você que assistiu todo esse episódio, com certeza você foi impactado. E eu espero que você seja transformado. Assim como eu estou saindo daqui, com certeza uma Gabi melhor e que tem que estudar muito ainda. E tem que correr muito atrás pra gente poder se cuidar. Esse mês é sobre a saúde mental, que tanto se fala, mas não é só esse mês, é a vida inteira que a gente tem que cuidar disso também. E eu quero muito agradecer aos nossos patrocinadores. Eu já não poderia começar o ano diferente. Eu tô de GJA, porque a GJA, olha, tá comigo, é carne, unha, alma gêmea, porque a gente não se desgruda mais. As camisas, toda a confecção dela é maravilhosa, os óculos de sol. E onde eu trabalho também tem exposição dela sempre. Sempre tem uma pronta entrega lá para você ficar ainda mais linda. Então corre e já vai conversar com a JA para garantir o seu guarda-roupa renovado em 2024. A Labelle Ewe, que faz toda a parte de cosmético, lá no Naturalizar... Outro, tá, gente? Porque o Naturalizar agora é um grupo. Naturalizar Beleza e Saúde, nós usamos somente os produtos da Labelle Ewe para poder fazer a estética natural acontecer na sua vida. Então, se você quer cuidar do seu rostinho, cuidar do seu corpinho, chama a Labelle, que com certeza ela tem o melhor para cuidar de ti. E também quero agradecer a Rose, que faz toda a parte de cuidar da minha saúde, da parte do emagrecimento também. Vocês sabem que eu perdi 15 quilos somente com a alimentação indicada por ela e pelo
aconselhamento dela, gente, que semanal. Na verdade, eu ligo pra ela quase todo dia, então ela sempre tá à disposição. Conversa com a Rose, que ela é uma nutricionista excelente. E a Concept Beauty, que nós estamos lá agora com Naturalizar Beleza e Saúde, trazendo beleza, trazendo renovação pra sua autoestima e pra gente começar um ano ainda mais linda. Eu conto com você, é só nos chamar e vagas de curso comigo já estão abertas também. É só ir lá no Instagram pra você dar uma olhadinha. Um beijo!